Tudo. Pessoal, agora quem está vindo aí, ele é gestor de empresas, ajuda as empresas, gestor financeiro de empresas. Tem de tudo de empresa. Mas, na verdade, a história dele, eu acho que tem que ser contada. Espero que ele conte. Porque ele veio lá do sertão da Paraíba. Imagina, o cara vem do sertão da Paraíba, aqui para o palco do Pablo. Palco dos conselheiros. Então, hoje, eu quero chamar meu amigo Wellington Lemos, do Pablo Marçal. Obrigado, Emerson. Fala, gente. Tudo certo? Fala comigo. Crescer. Expandir. Exponencializar. Fala de novo agora com mais energia. Crescer. Expandir. Exponencializar. Você sabe o que é isso? Você entendeu os códigos que cada conselheiro está passando para você nessa tarde? Como o Emerson me apresentou, eu venho lá do sertão da Paraíba. Uma criança que, por toda a trajetória e tudo que foi colocado diante dela, não era para estar aqui hoje com vocês. Mas não é sobre mim. É sobre aquilo que Deus fez e continua fazendo através de mim. É por cada família, por cada pai, por cada empresário que a gente se conectou e transformou a história dele. O Emerson me apresentou como gestor financeiro, só que eu quero ir além disso com você nesses minutos que nós temos. Se você tivesse uma palavra que mude o rumo da sua vida, qual seria essa palavra? Vamos, a gente tem pouco tempo. Uma palavra para mudar o rumo da sua história. Qual seria essa palavra? Coragem. Quem mais? Deus. Fé. Quem mais? Decisão. Boa. Eu quero te mostrar uma coisa aqui, bem prático. Você já ouviu falar no TED? O que é um TED? É uma transferência bancária, onde eu faço uma transferência, um TED para você. Só que o que eu quero te falar sobre o TED são 3 forças que qualquer pessoa, independente se ela está no sertão da Paraíba ou não, se ela aplicar, ela consegue mudar os seus resultados. E quais são essas 3 forças? É o tempo, a energia e o dinheiro. Tem muita gente que está aqui hoje, que coloca muito tempo fazendo algo, desenvolvendo uma nova profissão, desenvolvendo uma empresa. Tem muita gente que está aqui hoje que coloca muita energia fazendo novos projetos, fazendo network. Só que também tem muita gente que está aqui hoje que não investe nenhum dinheiro para alcançar seus resultados. Então, se você é uma dessas pessoas que está na fase 1 e fase 2, mas ainda não investiu dinheiro, entenda, dinheiro ele atrai dinheiro. Só que eu quero te fazer uma pergunta. Você quer que eu fale sobre gestão financeira ou você quer que eu fale sobre Deus? Porque eu vou te falar, com toda a nossa trajetória, do sertão da Paraíba, passando por Recife e agora aqui em Alphaville, eu tenho muito para te falar dos dois. Prova de empresários querendo se suicidar, de 11 horas da noite está atendendo no meu escritório. Porque é médico, tem a sua posição social e não pode se expor. E aí liga para mim para poder atender. E a crise que esse médico se encontra, muitas vezes é uma crise financeira na sua clínica. Empresários que estão devendo 3, 4 milhões de impostos e não tem uma solução. Então eu posso falar para você sobre gestão financeira, aquilo que os teus pais não ensinaram, a escola não ensinou e a igreja também não ensinou. E você que poderia fazer diferente, estudar, você também não faz. É muito bonito ver todo mundo falando sobre venda, 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 só que, lamentavelmente, poucos falam sobre como você fazer a gestão desse dinheiro. O que adianta eu encher as mãos de dinheiro e ele sair como uma água quando você coloca na palma da sua mão? E pior ainda, não é sobre o dinheiro que você fatura, mas é sobre o impacto que você tem nas famílias que você alcança. Essa semana nós fizemos o churrasco dos bravos lá em casa e foi muito bonito ver homens barbudos, médicos, empresários chorando, expondo as suas fragilidades. O que adianta o homem ganhar o dinheiro, né, do mundo, ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Mas pior, ele não perde sozinho. Porque aquele homem que se desvia do caminho, ele prejudica os seus filhos, ele prejudica uma geração, ele prejudica a vida da sua esposa, ele causa cicatrizes na sua família, que se não for a graça de Deus, jamais elas serão incuráveis.
E esse homem está também diante de vocês. Eu não quero relatar aqui a minha trajetória para chegar até aqui, mas eu preciso te falar uma coisa. E essa coisa é que em 2022, a minha Maria nasceu, a minha segunda filha, tenho duas, por enquanto. Em pleno 2023, eu estava em uma sociedade aqui em Alphaville, onde nós alugamos uma laje corporativa para estruturar um cowork. Então nós tínhamos auditório, salas de reunião, escritórios, tudo a mil maravilha. Nesse período a minha esposa estava gestante. Praticamente ela passou toda a gestação sozinha. E pior ainda, quando a minha filha nasceu, a minha assistência foi mínima. 20 dias depois que a minha filha nasceu, a minha esposa teve uma hemorragia, resto de placenta. E eu passei em 2 hospitais aqui, ela com hemorragia, e os hospitais não quiseram atender, porque o parto foi no hospital de referência em São Paulo. Tive que assinar uma carta de evasão, contratar uma ambulância e sair daqui para São Paulo com ela quase morrendo dentro daquela ambulância. Horário de pico, 6 horas da tarde, daqui para o centro de São Paulo. Mas porque, durante todo o período de gestação, eu estava ausente. Não é sobre o dinheiro que eu ganhei, não é sobre as conexões que eu fiz naquele lugar, mas é sobre a vida da minha esposa, que agora estava nas minhas mãos. Então eu fiz de tudo naquele hospital para tirar ela de lá. E graças a Deus, fomos para a maternidade, fizeram a raspagem, a curetagem, e a minha esposa está bem. E a minha filha completa 2 anos, agora no dia 1 de novembro. Então o que adianta a gente falar tanto em ganhar muito dinheiro, se o principal, a maior riqueza, a principal empresa que tem que dar certo é a tua casa, você não está dando atenção? Então, se você vai aplicar o TED, tempo, energia e dinheiro, para fazer negócios, para faturar mais, para impactar pessoas, empregue tempo, energia e dinheiro para cuidar da sua casa. Empregue tempo, energia e dinheiro para cuidar da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos. Porque serão eles o principal legado que você vai deixar nessa terra. E a vida passa. E as condições, se você empregar uma palavra que eu quero te falar hoje aqui, a sua vida vai dar certo. O ponto que você está, eu tenho certeza que você vai para o nível 2, para o nível 3. Mas eu não vou te falar essa palavra ainda. Antes disso, eu quero te falar uma outra siglazinha aqui, que é o FAD. Já ouviu falar nisso? Está escrito lá no meu livro. Eu controlo meu dinheiro. E você? Você já leu ou não? Esse é o meu livro. A gente vai lançar o segundo agora em novembro. Frustração, ansiedade e depressão. Frustração porque a gente quer um resultado, quer acelerar, e o resultado não vem como a gente deseja. E você começa a se frustrar, achar que não é para você, que você está fazendo errado, que as conexões estão erradas. Mas deixa eu te falar uma coisa. O principal para a sua vida fluir é você conectar com a essência. É conectar com aquele que tem tudo para você. É conectar com aquele que vai te mostrar o caminho, as decisões, que vai aproximar você dos networks que são dele, que vai afastar aqueles que não são. Então, muitas vezes a gente se frustra porque nós queremos conquistar com a nossa própria força. Lá em Eclesiastes 11:1 fala isso, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o acharás. Você está lançando o seu pão sobre as águas? Você tem feito aquilo que para Deus é mais importante? Quando a gente fala de prosperidade, que é exatamente o crescer, pode tirar a apresentação, pode deixar a tela principal, obrigado. Quando a gente fala de prosperidade, prosperidade é crescer, é o primeiro tópico aqui, crescer. Mas você não entende o que é prosperidade, você só quer o dinheiro, só busca dinheiro. Provérbios diz, se você corre em busca dele, o que é que acontece? Ele fugirá de você. Agora, se você despreza o dinheiro, ele virá até você. Está falando alguém que saiu do sertão da Paraíba, que catava latinha, catava garrafa PET para vender, para ajudar os pais em casa. O pai agricultor, a mãe doméstica. Alguém que sempre estudou em escola pública. Esquece dinheiro. Quando o Pablo falava, dinheiro é consequência. Isso martelava na minha cabeça. Dinheiro é consequência. Deixa eu te falar, dinheiro é consequência. Na visão de Deus, uma escadinha de 12 degraus. Na visão humana, o primeiro é financeiro. Mas na visão de Deus, o primeiro é o conjugal. Inverta a percepção na sua vida. Despreze o dinheiro, foque no conjugal. Depois você tem filhos, parentes, espiritual, emocional, intelectual, saúde, serviço, social, material, profissional. E por último, na visão de Deus, é o financeiro.
Então, hoje eu tenho clareza disso. O financeiro, ele é consequência. FAD, frustração, ansiedade e depressão. É isso que as pessoas elas encontram quando elas desprezam Deus. Deixa eu te falar, sabe qual é a palavra que você vai colocar na sua vida para ela mudar seus resultados? Organização. O Ricardo falou aqui antes de mim. O simples bem feito funciona. Empresas que devem milhões, eu entro, eu organizo o financeiro. O resultado muda. Se eu estou com um problema na minha casa, nas minhas emoções, nos meus pensamentos, organiza. Simplifica a sua vida, que tudo vai dar certo. Provérbios 4, 7 diz assim, emprega todo o recurso que você tem em adquirir sabedoria. A minha virada de chave, quando eu conheci o Paulo em 2021, morando em Recife, foi essa. Provérbios 4, 7. Uma forte determinação. Isso vai mudar a tua vida. Obrigado. Deus abençoe vocês. Salva de palmas. Parabéns. Coisa boa. Que legal. Antes do dono da casa chegar, eu vou chamar uma pessoa aqui que está fazendo uma transição de carreira. Quem aqui está fazendo transição? É muito bom, né? É uma fase que a gente fica buscando algo novo, mas no final é aquela emoção gostosa que a gente quer. E agora eu quero chamar ele, que veio direto de Buenos Aires, Luan Carlos! Uau! Transição. Essa é a maior transição da minha vida que eu estou fazendo agora. Nervoso, não preparei nada, me fizeram um desafio aqui, meus amigos, e eu aceitei, porque o lugar para onde eu estou indo, eu tenho que passar por essa transição aqui agora. Então, eu tenho que perder o medo de falar com vocês, de olhar para vocês, e que sensação louca estar aqui em cima. Que loucura, cheio de gente qualificada atrás, que tem melhor dicção, melhor oratória. Estou aqui me desafiando. Bom, minha vida, eu tive várias transições, né? Creio que todo mundo teve. E eu comecei a empreender muito cedo. Por conta de uma família disfuncional, eu comecei a empreender numa área que só tinha 2 caminhos, aos meus 15 anos. Ou você ia preso, ou você morria. Então, literalmente, né? Então, comecei a empreender nessa área. Por conta, não tive pai. Tenho meu pai, mas não tive um pai ausente. Minha mãe também muito guerreira. Trabalhava e estudava à noite. Então, eu tinha muito tempo livre na rua. Sou de Brasília, natural. E o ambiente que eu estava inserido me levou por caminhos que eu não era para estar ali, né? Mas dou graças a Deus por esse caminho que eu passei. E comecei esse empreendedorismo, né? E a segunda transição que eu tive foi quando meu pai viu que eu estava indo para um lugar mais afastado. Com 17 anos, me deu um carro e um carnê para pagar. Alguém já foi em Goiânia aqui? Goiânia? Lá tem aqueles pessoal que fica na rodoviária. Goiânia, Brasília. Já fui aqueles caras chatos ali também. Então, essa foi a segunda transição de carreira que eu fiz. Saí de um lado que era negro, né? Já fui considerado a ovelha negra da família, onde fala, cara, não anda com o Luan, não é uma boa companhia. E comecei a fazer lotação. E ali eu entendi um pouco o que é ganhar dinheiro. Eu, com 17 anos, sem habilitação, ia em Goiânia e voltava. E nessa época eu ganhava mais ou menos R$500 por dia. Já era mais do que meu pai e minha mãe, que era funcionário público, ganhavam. E aí fui entendendo o negócio, né? Ali eu tinha um encontro com Jesus e aprendi também, né, por que as pessoas usam muitas drogas, por que as pessoas vão para esse mundo, por que elas querem buscar alegria onde não tem, né? Quando eu tive um encontro com Jesus no meio dessa lotação, simplesmente eu, identifiquei por que as pessoas usam drogas, né? Por que elas buscam essa alegria. E eu consegui largar tudo. Bom, o seguinte, estou nervoso. Vamos na paz. Respira. Bom, e essa transição da lotação dos carros, eu comecei a empreender. E ali, sem conhecimento, sem habilitação, eu comprei outro carro e alugava, né? E a pessoa ia pagando o aluguel do carro e pagava a prestação. Beleza. E fiquei por 4 longos anos, indo e voltando para Goiânia todos os dias. 400, 500 quilômetros, dormindo em rodoviária, e desafiante, né, jovem. E
Bom, aí eu tive a decisão de tomar a minha primeira transição. Né? Decidi vender meus pontos, que apesar de você estar fazendo algo ilegal, ali você tinha que comprar o direito para estar ali, né? Comprar o acesso. Então, eu vendi meu acesso e o pessoal falava, nunca esqueci. Cara, todo mundo que saiu daqui vai voltar. Todo mundo que saiu, volta para cá de novo. E eu olhei para ele e falei, está repreendido em nome de Jesus. E isso ficou na minha cabeça, porque até hoje tem gente que está lá, na mesma vida, né? Fazendo lotação, vai para um lado, vai para o outro, ilegalmente, correndo riscos. E comecei a empreender com compra e venda de carros. Compra e venda de carros, peguei os pontos que eu tinha, comecei a comprar e vender veículos, comprei um ônibus, também fui motorista de ônibus em Brasília para Ocidental, não recomendo para ninguém. E conheci a Royal Prestige no meio desse caminho, que é uma empresa de panelas de aço cirúrgico, né, que é maravilhosa, sou muito grata ao que eu passei aí, o meu desenvolvimento foi muito por parte dela. Ao tempo. E aí, a empresa Royal Prestige me desenvolveu como vendedor. Eu aprendi a vender, consegui recrutar algumas pessoas no Brasil. Essas pessoas fizeram parte do meu time, bati recorde brasileiro em faturamento algumas vezes, faturava 250, 300 mil. Mas veio a pandemia. Né? Então, eu fiz a transição primeiro da lotação. Né, da área negra para a lotação, depois da lotação para compra e venda de veículos. Depois de compra e venda de veículos, eu fui trabalhar com o Royal Prestige, que era vender panela, produto de alto ticket, de 15 a 20 mil reais, um conjunto de 3 panelas. Não sei se vocês conhecem, está no Masterchef hoje. Masterchef é um produto, sou apaixonado. E decidi, veio a pandemia, eu já tinha equipe grande e simplesmente minha irmã já morava na Argentina, minha mãe também morava na Argentina, minha irmã faz medicina, agora está aqui em Brasília fazendo revalida, já é médica. E teve a oportunidade, mais uma vez, de eu fazer uma transição. Cara, tem que ter coragem para fazer transição, tem que ter coragem para estar aqui em cima. E decidi largar tudo, de novo. Veio na pandemia, larguei toda a minha equipe. E alguns que, cara, você tem uma equipe grande, está aí quase batendo blue, que era a nomenclatura que me rendeu uns 30 mil por mês de bônus. Só que já não era mais o que meu coração queria. Decidi vender tudo, começar do zero, fui para a Argentina. Fiz outra transição. Lá eu coloquei uma empresa onde a gente levava brasileiros para estudar na Argentina, porque medicina lá é gratuita. Então, nosso país vizinho oferece medicina de altíssima qualidade, totalmente gratuito, e sem vestibular. E eu vi a oportunidade. E aí comecei. Não entendia nada de marketing, estudei um pouquinho, na época ninguém fazia tráfego pago, subi um vídeo com a roupa de médico, vem estudar a medicina na Argentina. Pronto, bombou. Passei 2 dias respondendo só WhatsApp. Fechei 3 primeiros clientes, esses clientes pagaram todo operacional, montei um escritório, montei uma equipe, estruturei vendedores, e a gente levou, acho que, 250 alunos no primeiro ano. O ticket médio era R$3.000 por aluno. Né? Então, foi um faturamento expressivo. Porém, veio mais uma coisa. Com esse aluno, tinha a demanda de curso, e aí abrimos uma escola de curso para alunos, né, de RCP e outras coisas, e também a necessidade deles trocar dinheiro. Né, que eles trocar dinheiro, transformar reais para lá. E aí entrei na área de trocas. E muito interessante isso, que sempre eu fui, não é que eu fui desistindo, né, eu fui abrindo mão daquilo que não fazia mais sentido para mim. Então, não é que era que a empresa quebrava, eu simplesmente desgostava e não sentia mais no coração daquilo. E assim, eu comecei de novo com essa área do câmbio. Eu decidi que não queria mais medicina, porque é um rolê muito louco. Você pega um aluno aqui, ele compra, você fica 2 anos com ele até ele entrar na faculdade, arrumar aluguel, todo o rolê. Falei, cara, é muito trabalho para pouco lucro, né? Então, você fica muito preso com o cliente nessa área de serviços. E aí eu abri mão da empresa, fechei a empresa, o nome dela era Prosperar. Foi muito bom, que ajudou minha irmã a se formar, manteve ela por esse tempo. E depois eu fiz mais uma transição. Fiz mais uma transição, eu tenho uma casa de moedas em Goiânia, né? Eu faço trocas, faço pagamento para empresários que exportam mercadorias do Brasil e do Paraguai. E estou ensinando eles a vender também agora, estou montando um sistema de vendas, mas agora estou fazendo a transição para o mercado imobiliário. Não tem nada a ver com o que eu já fazia. Né? Então, eu vim aqui no Método IP e senti no coração uma chama
muito quente, porque assim, quando eu conheci Jesus lá atrás, eu simplesmente foquei só no dinheiro e esqueci do principal, que era vidas. Como eu vim da área de ser usuário, de várias coisas, eu fazia várias células em creches em Brasília e saqueava muito os jovens do inferno, muitos jovens. Isso se perdeu. E quando eu vim no IP, essa chama acendeu, e eu, cara, eu tenho que estar nesse meio, tenho que estar nesse fogo, nessa sintonia. E nesse meio termo, esses clientes meus que me compravam, faziam essas trocas comigo, não sabem como investir dinheiro. Então, já fui também do mercado financeiro, trader, é outra transição que eu não falei. Mas eu comecei a ver um produto para ajudar eles. E assim eu criei a exclusiva assessoria, onde a gente ensina essas pessoas que têm um dinheiro e não têm o conhecimento para investir em imóveis de leilão. Então, a gente agora está com a assessoria exclusiva de imóvel de leilão. E estamos fechando a operação também, a primeira operação de loteamento em Brasília. E Deus tem abrido portas e feito uma loucura na minha vida. Tudo isso por conta da decisão e a coragem. Então, para terminar assim, eu acho que a transição, se você está com medo de fazer alguma transição na sua carreira ou transição da sua vida, eu acho que o que mais precisa para isso é você ter coragem, e, acima de tudo, fé. É botar o pé mesmo. Então, 2 meses eu estou me programando para vir para cá, estou fechando meus negócios lá e vou começar aqui de novo e, graças a Deus, eu estou fazendo parte desse movimento aqui. Uma salva de palmas! Vamos que vamos. Toda vez que Deus quis reiniciar a terra, Ele usou a voz. E a pessoa que eu vou chamar aqui agora, que eu vou chamar já, o nosso mentor, que eu costumo dizer, a gente não precisa de mais um ídolo, a gente precisa de um mentor que incentive você a ser quem você nasceu para ser. E está aqui, no conselheiro, investindo em algo que tem limite, porque o retorno é eterno de tudo aquilo que a gente aprende, é grandioso demais. Você vê que muitos conselheiros passaram aqui e trouxeram conselhos valiosos para vocês. Vocês gostaram? Não foi muito bom poder ouvir outras pessoas, outras perspectivas diferentes, outras visões? Então, que você possa aprender a desfrutar de cada conselho que a gente alcança ao longo do caminho. É muito importante poder acessar uma ambiência, uma frequência. Quem está aqui pela primeira vez? Cadê as pessoas da primeira vez? Estão gostando? Códigos poderosos. Está queimando no seu coração fazer transição de carreira? Está queimando no seu coração trazer sua mensagem, impactar outras vidas, monetizar o seu conhecimento, poder crescer e escalar, que é diferente de escalonar. Para escalonar, a gente precisa mexer na estrutura. Para escalar, às vezes, uma estratégia muda todo o rumo, muda todo o percurso. Então, que você possa viver isso juntos, com uma ambiência que proporciona você ir para o próximo nível. E aí, olha para a pessoa que está do teu lado e diz, vamos para o próximo nível? Ah, assim ninguém quer ir para o próximo nível, não. Acho que vocês são... Vamos mais uma vez? Olha aí do lado e fica. Vamos para o próximo nível? Fala isso de pé. Fica de pé aí. Fica de pé. Olha para a pessoa com alegria e diz, vamos para o próximo nível? É isso aí? Está preparado? Com energia? Com frequência? Estão preparados para isso? E eu estou aqui esperando a preparação. Então vamos que vamos. Com vocês, agora o nosso mentor, Pablo Massal. E aí, tudo bem, Ana? E aí? Tomem seus lugares. Nós vamos falar de crescer, expandir, exponencializar. Fala assim comigo, todo mundo no ambiente. Fala assim, eu estou pronto para crescer, expandir e dobrar várias vezes. Tá bom, se o evento é sobre isso, eu tenho muito tempo para te falar o que você precisa fazer. Só arruma aqui para mim que o tempo está errado. Alguém está sabotando aqui. Para cima de mim, não. Eu tenho outro tempo aqui, ó.
E aí o que acontece? Você quer realmente crescer? Crescer é romper, então tem que ir para um desafio. Você quer mesmo expandir? Expandir fala sobre alargar estacas, sobre horizontalização. Qual que é o problema de todo mundo? Todo mundo fala que quer crescer, mas não entende o que é crescimento. Crescimento é para cima, expansão é na horizontal. E o que é exponencialização? É estrutural. Vocês entenderam ou não? Então vamos lá. Como é que é o seu tamanho do empreendimento? É só olhar o tamanho da área e o que a prefeitura libera. Então tem gente que fala, eu tenho um sonho de construir um prédio. Dá um negócio aqui, me empresta a matrícula do imóvel. Por exemplo, eu estou olhando para comprar esse imóvel aqui embaixo, e aí abaixo dele tem um terreno. Olha a frustração que eu acabei de descobrir do antigo dono. Ele comprou o terreno, e ao comprar o terreno aconteceu algo. Não tinha gabarito para construir, porque está perto da margem do córrego. Ou seja, você sabe o tamanho de um projeto pelo tamanho do terreno que foi escolhido. Para quem não entendeu, acha que eu estou falando sobre construções, estou falando de gente. Quando você quer construir algo exponencial, você acha uma pessoa que não é exponencial, é a mesma sensação que o vizinho ali da esquina. O que ele fez? Ele entrou num projeto sem ter visto a matrícula. Também já olhei isso na minha vida. Eu já fiz isso. Eu já entrei no negócio de tirar a areia do chão, do fundo do rio, e aconteceu um problema gravíssimo. Investimos dinheiro, investimos tempo, e sabe o que aconteceu? Aconteceu uma coisa terrível. Quando fizeram os testes no fundo do rio, só tinha areia para 1 ano, não dava payback em 1 ano, e a gente foi precipitado em investir em algo que não fazia sentido. Assim como terrenos, fundos de rios e mentalidade de pessoas, não existe exponencialização se a pessoa não tiver suporte para tal. Não existe crescimento se a pessoa não estiver pronta para passar dores, pressão, passar por processo. Então, quando você vai investir em um negócio, não invista em negócio, invista em gente. Olha para a pessoa se ela tem perfil. Você quer crescer? Crescer é vertical, mas o crescimento ele é da altura da laje. O que é estrutural? A estruturação é a exponencialidade. Como é que eu defino a exponencialidade? Quem tem fundamento sólido. Então, 3 coisas. Todo mundo acha que a exponencialização é o último. Não é o último. O último é o quê? Simplesmente a expansão. O crescer, uma planta cresce. Qualquer coisa cresce. Agora, a estrutural tem que vir primeiro. Quando eu quiser construir algo muito forte, por onde que eu começo? Alguém sabe? Pela fundação. Uma planta começa pela raiz. E um ser humano, onde que está a estrutura dele? Alô? Alguém falou Deus. Não, nele. A estrutura de uma pessoa é o seu coração. Aonde está o seu coração, ali está o seu? De tudo que você deve guardar, guarda o seu? Você quer ser exponencial, sim ou não? Seu coração tem que aguentar a pressão, então. Porque riqueza não é determinada pelo dinheiro, é o tanto de energia que você suporta. Quer ser exponencial, sim ou não? Vai ter que mexer nas bases. Vai ter que mexer nos fundamentos. Repete assim comigo. Para crescer, é pressão. Para alargar, preciso comprar terrenos. Como é que compra terreno? Eu posso comprar ou posso arrendar. Como é que eu faço em relação à realidade mesmo? Como é que é com pessoas? Não tem como alargar só com uma pessoa. Você alarga tenda, fronteira e área. Comprando mais áreas. Aqui, ó, cérebros. Fala assim comigo, terra é o cérebro. Então, eu quero crescer, expandir, exponencializar. Vou fazer uma coisa muito forte. Crescer, eu tenho que tomar pressão. Isso é terrível. Tem muita gente torcendo contra mim. E é o seguinte, eu vou abrir para perguntas e ainda vou conseguir bater o tempo. Alguém fala, duvido. Duvida? Acha? Quem que é que está duvidando? Não precisa de água não, que eu não quero beber água não. Obrigado. Eu vou te ensinar uma coisa. Vocês querem o conteúdo ou vocês querem a experiência? Mentira. Então você vai anotar um código assim e eu vou entrar na experiência e vocês podem fazer pergunta à vontade. Dentro de 8 minutos. Presta atenção. Crescer é aceitar a pressão para você aumentar o suporte. Porque é isso que faz toda a diferença. Se pressionar. Expansão, precisa de mais terreno, precisa de mais gente, precisa de mais tecnologia.
Exponencialização não é o que vem depois. Aqui você está curado agora. É o que vem em primeiro lugar. E o que vem em primeiro lugar é o quê? A fundação. E aí que está o detalhe. Olha lá o prédio aí. O prédio está aí do lado. E aí o que acontece? Esse prédio aí a gente vai tomar ele no leilão. E o terreno do lado vai ser o segundo. Acabei descobrindo, achei que era uma só e é separado. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos para a experiência. Vocês não pediram a experiência? Sim ou não? A experiência mais poderosa que eu conheço sobre crescimento, expansão e exponencialização. Tudo começa na mente. Abre uma declaração, um decreto, dentro dessa cabeça sua, colocando decibéis para fora. Fala com a boca assim, ó. Eu sou próspero. Eu sou expansível. Eu sou exponencial. Tá, como é que faz então, já que eu sou todas essas coisas? Eu preciso de mentalizar. Eu preciso fazer algo que é o começo de tudo. Fala assim comigo, a mentalização é o começo de tudo. Então fica de pé. E eu vou te mostrar como é que você vai fazer uma pergunta. Cada um pode fazer uma pergunta dentro de 8 minutos, tá? Fecha os olhos e respira fundo. Daqui a pouco a pergunta vai sair e você vai fazer. 100% de vocês vão fazer perguntas. Pai, a Ti nós rendemos graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Senhor, o Senhor nunca me desamparou. Eu te peço algo. Responda a pergunta que cada um fizer agora no íntimo. Que o Senhor possa enchê-los de graça, de sabedoria, de entendimento e que eles assumam a pressão da vida deles. E que eles possam alargar as fronteiras, comprar novos terrenos, o que eles não conseguirem comprar, eles possam arrendar e que eles possam ser exponenciais, em nome de Jesus. Glória a Deus. Salva de palmas! E ainda tem 1 minuto. Os sócios vocês apostaram, hein, rapaz? Você vê. Para quem não pegou o código, eu deixei o código. Eu falei, Deus, você sempre me ampara. Responda a pergunta que eles fizerem agora. Quem não fez está sem resposta. Falou para vocês. Faça um excepcional dia. Salva de palmas aí para o Pablo Marçal. General é assim, de guerra chega com seu exército, hein? Pode sentar. Glória a Deus, vamos lá. Agora, alguém de fato queria fazer alguma pergunta? Queria fazer uma pergunta? Qual a pergunta? Deixa eu ver se eu sei responder para vocês. Acha que sabe? Então, pode perguntar. Espera aí que ela vai trazer o microfone para você ali. Só para a gente não perder essa frequência da pergunta aí. Boa tarde, Ana. Boa. Boa tarde, pessoal. Quando a pressão é muito maior do que o de habitual, é normal a pessoa, às vezes... Eu já vi várias situações. Ontem eu vi uma moça acontecer isso com ela. Ela passou mal no evento. Então, às vezes, a saúde da pessoa, ela desequilibra um pouco ou fica com a pressão. Mexe com o sistema dela orgânico. Como a pessoa lidar com isso? Toda expansão ela vai gerar desequilíbrio. É isso. Entende? É normal que aconteça o desequilíbrio emocional, espiritual, físico. Porém, como é que a gente... Não tem como evitar em algumas situações, porque, vamos pensar, né? O crescimento gera desequilíbrio. Quando você tem uma empresa ali que você... eu estou com tudo organizado. Não está crescendo. Na verdade, está paralisado. Por isso que você acredita que você está vivendo uma vida equilibrada. Não evitar esse desequilíbrio é uma das coisas que vai fazer você crescer. Agora, o que é que eu posso fazer para, ao longo do caminho, conseguir avançar, crescer, expandir, apesar do desequilíbrio? Lidar com a minha emoção. Qual foi a emoção, o gatilho dessa emoção que foi ativado naquele primeiro momento para eu sentir que eu perdi o controle de tudo? Outra coisa também, se a pessoa for perfeccionista e altamente controladora, ela sofre muito mais do que a maioria das pessoas. Porque ela pensa que, nossa, é algo que não está no meu controle. Eu vim aqui agora palestrar e eu achei que eu ia falar uma coisa, só que veio alguém antes e falou tudo que eu ia falar. Muda o assunto. Simples assim. Mas o que é que a pessoa fica? Transtornada porque saiu do controle dela. Então, quem aqui quer crescer? Então, está preparado para perder o equilíbrio? Perder o controle das coisas? Que, na verdade, você não tem, que é uma ilusão da sua cabeça?
Então, que você possa aprender a lidar com isso e a cada desafio você cada vez desequilibre de novo. Que isso demonstra que você está crescendo, tá bom? Agora eu quero chamar uma pessoa aqui de gago a poliglota. Tem noção? De gago a poliglota. Queremos receber você, Paulo Henrique! Uma salva de palmas aí, o Paulo Henrique. Tá vindo, ele tá tirando uma foto com o Pablo. Espera aí. Vamos lá, vem, Paulo. Tudo bem? Fica à vontade. Como é que vai? E aí, gente, PH na área. Eu nem ia palestrar hoje, né? Porque eu já palestrei da outra vez. Me disseram que somente quem não tinha palestrado poderia palestrar hoje, mas o Emerson me chamou aqui em cima da hora, então eu fiz tudo improvisado aqui. Está tudo anotado aqui, só uma colinha. É porque eu sou da tribo, exatamente. Quem é da tribo é índio, né? Então, o que acontece? Eu vou falar hoje, eu já falei da outra vez, eu falei sobre o meu projeto, a ideia de um projeto social para o semiárido, vários tipos de investimentos que podem ser feitos no semiárido. Eu escrevi um livro, quem quiser está na Amazon, Sertão Bilionário, o nome do livro. E hoje eu vou falar sobre uma experiência pessoal, sim, uma experiência pessoal que causou a minha gagueira, né? E a minha história para superar essa gagueira e para ter coragem de falar no palco, para me soltar na área da comunicação. E geralmente as pessoas têm uma experiência para contar de algum abuso sexual, alguma coisa assim, que é muito comum, mas no meu caso foi diferente. Eu tive uma experiência sobrenatural que me deixou gago. E no dia seguinte eu estava gago, e aí, em função da minha gagueira, eu acabei passando por problema de bullying na escola, tive problema de relacionamento na adolescência, e muito tempo depois eu fui superando esse problema, né? Eu ainda tenho algum pequeno resquício de dicção, né? Mas acho que é muito pouco, não chega nem a 0,5% do que já foi. E quando eu entrei aqui no ano passado, aliás, em janeiro desse ano, eu tinha problema até para fazer uma pergunta na plateia. Não conseguia, eu ainda tinha um pouquinho de gagueira, agora não tenho mais. Tinha um problema de fazer perguntas e tinha problema de subir no palco. Eu fiz a mentoria da Patrícia Pimentel, que é de comunicação, e fui superando isso, né? E como é que aconteceu essa experiência sobrenatural? Esse é um tema que ninguém fala, acho que a maioria das pessoas tem vergonha do ridículo ou medo de manchar a reputação, talvez. Tem gente que fala de fantasmas, outros falam de extraterrestres. No meu caso, quando eu tinha 10 anos de idade, eu vi se materializarem no meu quarto 4 entidades, dentro do meu quarto de dormir, 4 entidades que eu tenho certeza que eram extraterrestres, mas não aqueles cabeçudos que se popularizaram aí na ficção, né? E sim extraterrestres humanos com pequenas diferenças nos olhos. E eu senti que, a partir daquele momento, a minha vida ia mudar. No dia seguinte, eu já estava gago, uma gagueira muito forte, e já no próximo aniversário, que eu estava quase fazendo 11 anos, o próximo aniversário, eu já pedi para os meus tios, meus pais, me darem livros sobre ufologia. Aí eu comecei a me interessar sobre esse assunto de maneira voraz, comecei a devorar livros de ufologia, e mais tarde sobre esoterismo também. E toda a minha adolescência eu passei a frequentar palestras sobre assuntos e comecei a ouvir depoimentos de outras pessoas. Então, eu imagino que eu estou falando isso hoje porque eu imagino que devam ter outras pessoas que passaram por alguma experiência semelhante, mas têm vergonha de falar. Eu acho que tem que botar para fora. É por isso que eu estou falando. E essa minha gagueira, ela começou no dia seguinte, né, que houve essa experiência. E eu tenho certeza que os extraterrestres eles existem,
não só existem, como essa é uma crença minha, eu acredito que eles estão entre nós. Eu acredito que já houve muitos casos aí, já reputados, né, dentro da ufologia, tem naves que caíram, eu acredito piamente na Área 51, eu acho que é uma realidade, que o governo americano esconde, enfim. E, inclusive, na Bíblia, tem lá uma passagem que é João 14:2, na casa do Senhor há muitas moradas. E alguns interpretam isso como sendo a existência de vida em vários mundos, né? Como eu também interpreto dessa forma. Então, vários mundos habitados. Seria muito mesquinho e muito, como é que eu vou dizer? Seria muito pretensioso da parte do ser humano achar que só existe vida nesse mundinho aqui, que é uma poeirinha no canto da galáxia, né? Então, eu imagino que, aliás, eu tenho certeza que existe vida em pelo menos alguns milhões de planetas somente nessa galáxia, que tem bilhões e bilhões de estrelas, fora os planetas em volta delas. Então, existe uma equação de Drake, existe a equação de Drake, por exemplo, que mede a probabilidade de existência de vida extraterrestre, e para essa equação de Drake tem um teorema de Fermi, que é um astrofísico italiano, e ele desenvolveu várias hipóteses de por que já que existe vida extraterrestre, uma grande probabilidade, por que eles não entraram em contato. E dentre as várias hipóteses, tem uma que chama-se hipótese Zoe, que é o seguinte, na verdade, eles não entraram em contato porque eles já estão entre nós, mas eles não entraram em contato porque eles se comportam como antropólogos, estudando animais no zoológico, eles não podem interferir no livre-arbítrio. Então, eu sei que para muitos o que eu estou falando aqui pode ser uma viagem na maionese, mas é porque vocês não viveram a experiência. Eu acredito que muitas pessoas viveram a experiência. Aí vocês vão me perguntar, você já viu alguma coisa? Eu já vi uma nave uma vez, e só uma vez. E então, eu acredito que eu tenho um chamado nessa vida que tem a ver com uma missão, talvez tenha a ver com os extraterrestres, que é uma missão de ajudar pessoas, né? Eu entrei para conselheiro com a ideia de entrar para a política. Eu me entusiasmei com a candidatura do Pablo no ano passado para prefeito de São Paulo, e principalmente porque ele tem um viés antissistema, e eu senti esse chamado para entrar para a política, e eu escrevi esse livro sobre o semiárido, mostrando que é possível você desenvolver o semiárido, prosperar o semiárido sem a intervenção do Estado. E eu estou planejando escrever mais um livro sobre a desfavelização do Brasil, né? Acredito que seja possível você desfavelizar e sem o Estado atrapalhar, só com pessoas interessadas em desenvolver na área imobiliária, e claro que o Estado pode ajudar também nesse caso. Bom, e eu acredito que os alienígenas estão entre nós e que existem duas facções importantes, é o que todo mundo fala dentro da ufologia, que grosseiramente foi classificado como aqueles do bem e aqueles do mal. E existe uma guerra em andamento nos bastidores que as pessoas não falam, mas é uma realidade. Eu já vi coisas muito estranhas acontecendo, pessoas que desaparecem na minha frente, às vezes aparece também, às vezes um carro aparece assim na minha frente. Então, isso tudo é uma realidade que está aqui, é só prestar atenção, que as pessoas são muito distraídas. E tem um canal no YouTube que não é meu, não sei de quem é, mas que eu achei, por acaso eu achei,
e o nome é Consulado de Marte. Consulado de Marte. Quase não tem seguidores, mas tem uns vídeos bem interessantes sobre essa guerra dos bastidores. Então, eu queria deixar aqui, fazer um chamado para todos que tenham passado por alguma experiência sobrenatural, pode ser algum... Não precisa ser de alienígena, pode ser de qualquer coisa, pode ser de fantasmas, pode ser para a pessoa vir a público e falar sobre isso, porque a realidade não é só o que está aqui. Tá bem? Então, muito obrigado a todos e que Deus abençoe. PH vai sair da área agora, né, PH? Chegou na área e vai sair. Muito bom. Glória a Deus. Muito bom. PH, imagina uma pessoa que era gago e hoje fala 5 línguas. Fala 5 línguas. Ele costuma falar que é 4, né? É 5. É 5. Ele fala que ele fala 5 línguas, mas ele diz que é 4, que ele diz que o português não conta. Eu falei, como não conta? Tem tanta gente brasileiro que não sabe falar o português, não é? Então, lógico que conta. São 5 línguas e era gago. Aí um dia interessante, que um dia ele chegou... tem a espiritual também, né? Teve um dia que ele foi para um evento comigo, acho que foi a primeira vez que ele foi palestrar aqui. E aí, quando eu vi o Instagram dele, era assim, Paulo, verdade, Paulo. Eu peguei e falei assim, não faz nenhum sentido. Eu falei, você ainda é gago? Não. Eu falei, você gagueja toda vez que vai. E o pessoal acha que você é gago, né? Aí eu falei, você tem que mudar isso. Ele mudou no mesmo dia. Você é um cara que tem visão e vai longe. Muito bom. Saindo do PH agora, do poliglota, a gente também vem para quem fala mais de uma língua. Ele é italiano. Cara, é um cara especial demais. Olha que interessante, ele também é mentor de celebridade e de jogador de futebol, lá da Europa. Vem da Itália ele. Mas eu acho que uma passagem, isso é muito especial, mas eu acho que uma coisa mais interessante que ele faz é o seguinte, alguém de vocês já leu aquele livro, ou viu o filme O Segredo, que é The Secret? Alguém já? Levanta a mão aí, quem já? Sabe que o autor é o Bob Proctor, não é isso? Legal, não é? Ele é o pai do segredo, né? De como se desenvolver. Pois é. Esse conselheiro que vai vir aqui hoje trabalhou 11 anos com ele. Aprendeu alguma coisinha? Será? 12 anos direto com ele. Então, ele vai falar um pouquinho sobre isso para a gente. Vem para cá, Francesco. Quebra tudo. Boa tarde. Tudo bom? Perfeito. É um prazer para mim ficar aqui com vocês. E hoje vou entregar um pouco da minha experiência, tá? Essa experiência começou muitos anos atrás em um filme, em um documentário. Eu já ouvi o Emerson, não? Se chama, que falou do segredo. Quantos de vocês ouviram ou viram o segredo? Tá, muita pessoa. Quantos de vocês realmente ficaram impressionados do que o segredo fala? Mas quantos de vocês, na realidade, aplicaram o que o segredo fala? Pouca pessoa. E isso é o que acontece na maioria das pessoas. Agora, quantos de vocês realmente conhecem o Bob Proctor, aquele velhinho ali com cabelo branquinho no segredo? Muitos de vocês, alguns. Perfeito. Assim, eu estudei com ele mais de 12 anos. Para mim foi como um segundo pai. E hoje quero falar disso com vocês. Quero falar de como o pensamento pode moldar a sua realidade. Mas como também
é importante ter o conhecimento para fazer acontecer isso. Por quê? Porque se você não tem conhecimento, o que acontece? Você vira o quê? Vira escravo de o que outra pessoa fala. É isso o que acontece. Que você escuta o que a pessoa fala, entende o que a pessoa fala, mas você tem dificuldade em aplicar o que a pessoa fala. Assim, hoje eu quero falar com você, nesse tempo que aqui tenho disponível, de uma possibilidade. A possibilidade de realmente entender esse segredo. Porque o segredo é dentro de vocês. O segredo não é fora. O segredo não é em nenhuma coisa que fica fora de vocês. Está dentro de vocês. Agora, esta é uma coisa muito interessante que quero compartilhar com você. Eu sou mentor de jogador de futebol, de muita pessoa, empresário. E esse segredo realmente é aquele que atrapalha muito deles. Por quê? Porque esse poder é o poder do seu pensamento. Mas você sabe que 95% das pessoas morrem sem pensar. Sabia dessa estatística, sim ou não? Não. Perfeito. Para entender isso, eu quero mostrar para você, quero compartilhar alguma coisa. Vou escrever alguma coisa aqui, mas compartilho alguma coisa também com vocês. 2% das pessoas pensam, 3% das pessoas pensam de pensar e 95% das pessoas morrem sem pensar. Assim, Francesco, alguém pode me perguntar, mas como é possível que eu não estou pensando quando eu acho que estou pensando? Porque você muito provavelmente confunde o quê? Atividade mental com pensamento. Assim, o pensamento, você induz o pensamento. É uma qualidade da sua mente, é uma característica mental. A atividade mental, você não induz. Se você pensa, muitas vezes, o quê? O que outra pessoa implantou na sua cabeça. Outra pessoa, outras experiências, o significado que você pegou nessas experiências. Assim, o que acontece? Para entender realmente o poder, você tem que entender o poder do seu pensamento. Agora, para entender o poder da indução, fecha os olhos. Todo mundo. Respira. Bom. Agora, pensa uma coisa por 15 segundos. Eu vou contar 15 segundos e você pensa essa coisa aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Abra os olhos. Quantas pessoas realmente conseguiram manter essa atenção por 15 segundos? Levanta as mãos. Tá. Quantas pessoas tiveram dificuldade por 15 segundos? Levanta as mãos. Tá, olha aqui. Isso é quando uma pessoa é sem controle desse poder. Agora, mas Francesco, como a minha realidade realmente... Como posso moldar a realidade com o pensamento? Começando a induzir o seu pensamento. Começando a direcionar o que você realmente quer. Por quê? Porque se você tem dificuldade por 15 segundos para entretener um pensamento e induzi-lo, você acha que 24 horas por dia você faz o quê? Atividade mental. Assim, muito do tempo você não pensa. Entendeu? Agora,
Isso é uma coisa muito importante. Claro que é muito importante. Por quê? Porque vocês podem criar a sua realidade. Mas para criar a sua realidade, você tem que entender um jogo. E agora, em 3 minutos, eu vou explicar o jogo que é. Eu chamo ele o jogo da perpétua transmutação energética, que é esse jogo aqui. O jogo do infinito. Em uma maneira diferente, não? Agora, o que acontece? O seu pensamento cria o quê? Ideias. As suas ideias depois cria resultado. Agora, entre essas 3 etapas está uma coisa muito importante. O quê? A sua ação. O que você vai fazer com isso. Mas, Francesco, me explica melhor esse aqui. Tudo é energia. O Pablo falou antes que tudo é energia. Não? Você sabe isso, que tudo é energia? Bem, agora vamos ver isso como acontece. Isso acontece de uma maneira muito interessante. Por quê? Porque, falamos assim, a gente tem água, depois essa água vira vapor, e depois essa água vai ser uma substância etérea, ar. Assim, o que acontece? A água pode ser esquentada, você pode esquecer a água, não esquecer, é esquentar a água. Essa água vira o quê? Vira vapor. O vapor é a mesma coisa da água? Sim. É em um nível de frequência diferente. Depois, esse vapor, depois de um pouco de tempo, vira o quê? Vira substância etérea. Vira ar, vira o que você respira. Agora, o seu resultado depende do seu pensamento? Sim. Por quê? Porque essa água, aqui dentro está cheio de água. Porque você está respirando. O quê? A água em uma vibração diferente. Quantos de vocês pegaram esse código aqui? Tá. Agora, se a água, quando você esquenta ela, vira vapor e depois pode virar substância etérea, o seu pensamento chega a ser uma ideia, chega a virar o quê? Uma transmutação no seu sistema músculo-esquelétrico, e você vira um corpo que executa aquela ideia. Agora, vou dar uma tarefa para vocês, de fazer depois que a gente termina. 15 segundos por dia. Faz isso por 30 dias. E depois, se nada muda na sua vida, você me escreve no Instagram, de alguma forma, você falou alguma coisa besteira ali. 15 segundos por dia, pensa o que você realmente quer. E imagina, sente isso, só por 15 segundos. É um desafio, não por 1 hora, não por 2 horas, 15 segundos. Tá? E vocês viram que a sua vida vai mudar, porque o seu pensamento vira realidade. Tá? Obrigado. Uau! 15 segundos. Como é importante a gente poder se conectar com a gente mesmo, né? E muitas vezes mais difícil, hein? As distrações do mundo. Vamos receber agora uma pessoa. Quem gosta de vender aqui? Gosta de vender? Mais um de vendas, brabo de venda. A pessoa que vai vir aqui agora e destravar vocês numa voz que vende, ele será casado para sempre com a Ana Ferraz. Para sempre. E ama vender. Vem para cá, Felipe Neto! Uhul! Muito boa tarde para vocês. E aí, vocês estão bem ou não? Bem demais. Sabe o que é mais louco? Palestrar para 8 minutos é como fazer um TED Talk. Vocês já fizeram, já participaram ou conhecem? Deveriam, porque é muito mais difícil palestrar para quando você tem 8, 10 minutos do que palestrar para 1 hora, 2 horas. Mas o que diferencia? A atitude, vontade. Muitos de vocês estão aqui buscando o quê? Estar aqui.
Estar do lado do Pablo. Ser sócio do Pablo. Ou eu estou mentindo aqui? Ou foi só eu que tive essa vontade? Não, né? Mas sabe por que não consegue fazer isso? Porque não tem a atitude de transbordar primeiro, antes de querer algo para isso. Então vamos lá, como é que eu posso fazer então? É muito simples. Quando te convidaram, você topou? Quem é que já participou de mais de 5 eventos esse ano? Legal, tem pessoas que vocês não participaram de nenhum evento esse ano. Quantos eventos? 3. O que você mais aprendeu no evento? Sabe o que acontece? Quando a gente pensa que a gente não desenvolveu. Se você não desenvolveu, não adiantou de nada ter ido para lá. O que você precisa? Ao invés de ir e criar uma obesidade mental e frustrar. O que ele fez? Olha como faz. Olha. Relaxa. Você tem que aplicar tudo aquilo que você foi buscar. Pensa, se você vai no médico, ele te dá uma receita, o que você faz com a receita? Vai no compra o remédio. E por que você não aplicou o que você aprendeu? E se esse remédio te curou de alguma coisa, por que só foi em 3 e não foi em mais? Não te fez bem? Não tá, olha o teu relacionamento. Não está melhor vocês dois juntos aqui na presença? Você é casado? Mas é casado juntado ou é casado no papel? Muito bom. Se isso resolveu algo em você, você precisa transbordar. Trabalha com o quê? Com vendas. Muito bom. Então, se trabalha com vendas, foi em evento e não aplicou, ou você já é um milionário, ou você está abrindo a torneira do dinheiro e deixando o dinheiro passar. Sabe por quê? Eu ia falar sobre uma coisa, eu mudei para outra coisa aqui. Ó. A gente fala de venda, né? Aí você quer ser uma autoridade. Quem conhece você no Instagram? Sendo sincero, se eu pegar agora o teu Instagram, você pegar o teu Instagram, você te seguiria? Seguiria? Não. A grande maioria não seguiria. Mas você quer ser uma autoridade. Quando? Fazendo a mesma merda, do mesmo jeito, e achando que as pessoas vão te seguir. Mas quem você quer agradar? O amigo, o parente, e que são as mesmas pessoas que quando você vai começar a fazer conteúdo, falam que você é influenciador agora virou coach. Não é assim que falavam para vocês? Pois é, muitos de vocês têm resultado muito grande no físico. Você sabe falar mandarim? Nem eu. Mas sabe o que é o mundo digital? É isso. Aí senta 2 pessoas com um negócio bilionário falando mandarim. Eu não entendo nada, nem você. Qual a probabilidade de nós negociarmos com ele? 0. A não ser que você pague um tradutor. Ou você desenvolva um curso. Olha que coincidência isso com o mercado digital. Aí você fala o quê? Eu quero fazer digital para ficar milionário, não é? Quem é que não quer fazer dinheiro com o digital? Começa errado. Por quê? Porque você não vai fazer somente dinheiro no digital. Você pode fazer múltiplos milhões no offline. Porém, por que o digital então? Porque ele vai te colocar em mesas que você não teria acesso se você não estivesse no digital. Então, como é que eu faço? Cada um de vocês agora, querem validar mesmo que vocês não estão prontos? Aí assusta, né? Não, não quero mostrar que eu não estou pronto, eu quero mostrar que eu estou pronto. Primeira vantagem que vocês vão ter para se destacar no digital ou qualquer área da vida é ser vulneráveis àquilo que a gente não está pronto de verdade. Agora, se o teu ego foi maior do que a vontade de crescer, parabéns, você é um completo idiota. Porque não vai dar resultado. Embaixo de vocês da cadeira aí, vocês não notaram, mas tem um talento para cada um de vocês. Pega aí. Ó. Parabéns. Vem aqui na frente um pouquinho. Você. O único. Vamos fazer uma leitura aqui, ó. Primeiro, parabéns. Obrigado. Alguns nem se mexeram. Está pronto para o quê? A oportunidade vai passar do teu lado, na tua frente, vai cuspir na tua cara e você não vai fazer nada. Alguns se curvaram para quem estava aqui na frente. Sentaram aqui e fizeram assim, ó, só se curvando. Nunca se curvem para ninguém, a não ser para Deus.
Você foi a única pessoa que se curvou, mas me incomodei. Deve ter alguma coisa aqui de errado nessa cadeira, alguma coisa aqui. O que mostra isso? Aptidão para o próximo nível. Eu posso não estar pronto, eu posso ter errado, mas eu vou fazer tudo que for necessário para estar aqui. Parabéns. Obrigado. Valeu. Parabéns. Mas sabe o que eu quero que vocês aprendam com tudo isso? Por quê? Que você sabe, que você entende, você está num evento que se fala de digital, veio aprender alguma coisa, mas não faz aquilo que você veio, que você está vendo as pessoas fazerem. Qual que é a dificuldade de não julgar quem está na frente? De não olhar, isso eu já sei. Quem aqui é vendedor? Tenho certeza que alguns de vocês, quando falam assim, vai entrar uma pessoa que ama venda, lá vem balelinha. Tudo que ele vai falar eu já sei. Mas nem é sobre venda. É sobre você. Como é que você vende algo ou alguma coisa se você não está pronto? Quer ver? O intuito era vender com o digital. Quantos de vocês usam o seu Instagram de forma intencional para vender? Parabéns, você está quase pronto para o próximo nível, ou apto para isso. O que você vende? Imóveis. Parabéns, negócio multimilionário. Agora o que vai diferenciar? Ninguém me reconhece no Instagram. Você já analisou o teu conteúdo? O teu conteúdo é ruim. Está no topo, você não faz nada. Então você faz o quê? Continua criando conteúdo sem olhar métricas, dados, números. Mas eu quero vender alguma coisa no digital. Vamos lá, vamos ser bem simples, direto ao ponto. Quantas vezes você ofereceu o que você faz de forma intencional no seu Instagram? Alguém? Quanto você teve de venda? O que você vende? Assessoria de eventos. Ingresso? Quero falar com você. Já? Desculpa. Muito bom. Te peço desculpa, porque às vezes a gente fala com tantas pessoas e acaba esquecendo. Mas sabe qual que é o detalhe? Se eu não ofereço, como eu vendo? A não ser que eu tenha outros meios de captação. Ou seja, cada um de vocês aqui é uma máquina geradora de recursos. Vocês têm noção disso? Só que se Deus deu um talento para você, faz o quê? Você está bem incomodado aqui? O que você faz? Não, o que você faz da vida? Eu sou empresário. Empresário do quê? De cosméticos e produção rural. Muito bom. Você acredita que você tem quantos talentos? Vários. Mentira. Quer que eu te prove? A gente lê a parábola dos 5 talentos e a gente fala, nossa, que incrível, né? Eu quero ser aquele que multiplicou. Não é verdade? Quem é que quer ser aquele que multiplicou? Os 5 teve mais 5. Você quer? Então, por que vocês vivem no offline? Se Deus deu um talento para cada um de vocês, e a internet é um canal de multiplicação de vozes, de venda, de prosperidade, por que você não abre a tua boca e fala? E por que você não vende? Porque você é tão egocêntrico que você julga as pessoas pelo que você é, para que elas não sejam melhores do que você. E qual que é o problema de alguém ser melhor do que você? Nenhum. Mas você tem que ficar indignado com isso. Pegar o que aquela pessoa tem, as habilidades que ela tem, colocar no seu coração o que eu preciso melhorar. Colocar em prática. Vai em evento, não aplica? Parabéns, vai continuar do mesmo resultado. Para finalizar, sem papinho de coach, eu não vou perguntar para vocês até quando vocês vão continuar assim. Cada um tem a vida que merece. Eu vou sair do palco agora. O meu Instagram é @FelipeNeto. Deixo com vocês, nesse silêncio. Essa é a vida que vocês merecem? Ou vocês vão fazer alguma coisa a partir de hoje para ter uma nova vida? Muito obrigado. Felipe Neto quebrou tudo. Parabéns, irmão. Glória a Deus pelo evento e por tudo, viu? Que Deus continue te honrando, irmão.
Muito bom. E agora, para continuar cada vez melhor, né? Diz que o fim é melhor que o começo. Nem sempre, mas hoje acho que vai ser, tem bastante coisa aí. Depois ainda boa. Agora, a gente tem um especialista aqui em algumas coisas. Primeiro, ele é youtuber. Alguém aqui é youtuber? Alguém aqui? Não? Ele é youtuber. Ele é especialista em visto americano. Legal isso. Alguém aqui precisa tirar visto? Precisa? Ah, então eu vou falar com ele. Visto americano é com ele. E além disso, ele é especialista em... Olha que interessante, ele é especialista em deixar seu nome como o primeiro lá do Google. Legal, hein? Acho que ele vai falar sobre isso, tem que aproveitar. Não é sempre que tem uma chance dessa. O nome dele ele é o conselheiro Davi Leite. Vem cá, Davi, quebra tudo. Pensa num cara especialista. Fala, pessoal. Boa tarde. Desculpa o traje aí, todo mundo. Eu prometo que eu vim bem bonitinho hoje, mas o Pablo fez a gente ir para o parque ali correr agora há pouco. E como o Emerson me apresentou aqui, eu sou especialista em visto americano, mas antes de vir para cá, eu pensei, eu vou falar de visto, vou falar de internacionalizar a empresa da galera. Falei, não, eu vou falar o maior segredo que fez a minha empresa sair do zero e faturar mais de 600.000 no mês, ranqueando no Google. O Google me indicando gratuitamente. Para vocês entenderem o que eu estou falando, eu quero fazer um teste com vocês. Pega todo mundo o celular, por favor. Abre no Google e digita... Onde que está o passador, gente? Por favor. Digita no Google assim, ó. Tô vendo família aqui. Visto americano familiar. Tirando os patrocinados, os 3 primeiros, vê se o Google indica a minha empresa. Ela se chama Now Vistos. Se alguém achar aí no Google aí, dá um... Now Vistos. Achou, Malu? Achou? Achou, boa. Achou aqui. Achou aqui. Achou? Boa. Boa. Pessoal, olha só que loucura. Eu poderia falar várias palavras aqui para vocês. Perguntas de visto americano, tudo relacionado ao nicho da minha empresa. Aqui. Vocês iriam achar a minha página com o Google me indicando gratuitamente. Tá? E aí, vocês falam, pô, você deu sorte, você chegou na primeira página do Google. Não. Isso é uma técnica, e se eu falar para vocês que é mais fácil do que vocês imaginam, vocês não acreditam tanto de dinheiro que vocês podem estar perdendo por não saber essa técnica. Tá? Eu posso escolher as palavras que eu quero aparecer. Por exemplo, se a pessoa digitar lá, formulário do visto americano, eles vão achar o meu negócio. E olha que loucura, se eu tivesse um concorrente aqui dentro, de visto, quantas pessoas não me acharam aqui? A chance de vocês fecharem o negócio comigo, por quê? Porque o Google está me indicando. Ou o cara deve ser referência, às vezes vocês nem me conhecem. Mas só do Google indicar, a chance de vocês entrarem em contato comigo e eu fechar um negócio com vocês seria enorme. Quem que aqui é empresário? Quem aqui quer virar empresário? Quem aqui tem site? O site de vocês aparece na primeira página? Se eu digitar o serviço, não o nome? Porque se eu digito Now Vistos, a minha empresa aparece. Aqui o interessante é o quê? Eu digito o serviço. Eles me indicarem.